Marrocos e a Bolívia. A Bolívia é um país muito interessante. É um país vizinho do Brasil que não tem saída para o oceano. Foi a vida inteira um país pobre e ela tem montanhas muito altas, na Serra dos Andes, que passa por ali, e tem lugares então muito frios. Eles começaram a descobrir o valor da coca, a planta chamada coca. É uma planta em si inofensiva. Um filho meu esteve lá, eu nunca estive na Bolívia. Um filho meu esteve lá e ele trouxe para mim o chá de coca. E é um chá vendido normalmente, é uma planta normal, dizem que é até bom para a respiração. O gosto eu não gostei muito, mas como eu sou um tomador de chás, eu experimentei. A coca é a matéria-prima para se fabricar a cocaína, que é uma droga muito forte, alucinógena e conhecida no mundo todo. E a Bolívia é um grande produtor de coca e exporta isso, não sei o quanto ela fabrica de cocaína. É muito vigiada pelos Estados Unidos por causa disso. A Bolívia é um grande produtor de coca e os Estados Unidos são um grande importador de cocaína. Os Estados Unidos têm a Bolívia como uma pedra no sapato. Aquelas pessoas na Bolívia descobriram que plantando coca podem exportar e fazer dinheiro. Muita pobreza fez com que eles se dedicassem a isso. Um homem chamado Evo Morales se notabilizou por ser uma espécie de Lula da Bolívia. Ele se tornou presidente do Sindicato Nacional dos Plantadores de Coca. E, por causa disso, começaram a manipular muito dinheiro e ele adotou, claro, por razões muito óbvias, a ideologia comunista, esquerdista, e acabou se tornando presidente da Bolívia. Eu creio que Deus permitiu, como na soberania de Deus, o Senhor está governando o mundo através da supervisão. Ele não fere o livre-arbítrio, mas ele faz as coisas acontecerem. A Bolívia sempre foi um país muito pobre e houve épocas de muitos confrontos e golpes militares, porque quando o país é pobre, é um país fraco, pequeno, a instabilidade costuma ser grande e os militares acabam desempenhando um papel muito importante. Houve uma época interessante, num passado recente da Bolívia, digamos 50 anos atrás, havia um coronel preso por questões políticas, Hugo Banzer, e pouca gente ia visitá-lo, até que um pastor resolveu visitá-lo e mostrar amor, levava apoio, conversava com ele, orava com ele, e ele gostou. Não se sabe se o Hugo Banzer chegou a se converter realmente, mas o fato é que ele gostava de receber aquele missionário e as coisas aconteceram. Ele foi solto, ele se tornou líder de uma revolução militar que tomou o poder e o Hugo Banzer acabou sendo o presidente da República. Quando Hugo Banzer foi presidente da República, ele mandou chamar aquele pastor missionário, pediu que ele fizesse um projeto de educação para a Bolívia. Eu acredito que aquele projeto deu certo, deu frutos e as escolas ensinavam a Bíblia e foi algo muito interessante. Não é de se estranhar que o diabo não tenha gostado e levantou comunistas para combater exatamente aquilo. O que mais as esquerdas querem no Brasil é fazer a cabeça das crianças. E lá na Bolívia, Deus se antecipou fazendo a cabeça das crianças a favor do cristianismo. Aí veio o Evo Morales e com o comunismo e quis tirar tudo aquilo. Começou a proibir tudo aquilo e a também perseguir as igrejas evangélicas. Por causa da pobreza
na Bolívia, o evangelho se espalhou, principalmente pentecostais e neopentecostais. O evangelho cresceu na Bolívia. A Bolívia não tem tradição evangélica tradicional, muito mais de pentecostais e neopentecostais. O evangelho cresceu. E o Evo Morales se tornou presidente, foi muito sensato, ele não foi como Lula aqui no Brasil, ele foi muito sensato e não quis se corromper muito e manteve uma certa austeridade das contas públicas. E a Bolívia sempre esteve sob o seu governo em uma boa situação econômica. E ele foi. Mas, pelo fato de ele perseguir os cristãos, acabou a oposição a ele crescendo. Interessante, a oposição não se levantou contra o presidente da Bolívia, Evo Morales, por questões econômicas, nem propriamente por questões sociais, mas por questões religiosas. Ele resolveu perseguir, a gente atribui isso a Satanás, ele foi um instrumento de Satanás, embora com a permissão de Deus, para perseguir os cristãos. Os cristãos lá que eram, digamos assim, piores do que o modelo que eles receberam do Brasil, o evangelho da Bolívia, na maior parte, foi do Brasil para lá. Eles lá na Bolívia, as igrejas evangélicas, que eram de qualquer jeito, com a perseguição, começaram a se consagrar mais a Deus, eles se uniram mais, resolveram orar mais, e isso fez com que eles se voltassem mais para Deus, para a Bíblia. A perseguição trazida pelo esquerdismo do Evo Morales na Bolívia ajudou muito os cristãos a buscarem mais a Deus. E algumas leis foram terríveis. Estava para entrar em vigor, não entrou. Uma mudança da Constituição em que as igrejas perderiam sua identidade e sua independência. O governo controlaria as finanças das igrejas. Eles foram terríveis e foram avançando no sentido de acabar mesmo com as igrejas, ou pelo menos controlar totalmente as igrejas evangélicas na Bolívia. Os evangélicos resolveram orar. Agora, por ocasião do golpe, a situação, eles chamam de golpe. O presidente Bolsonaro disse que a esquerda chama de golpe toda vez que ela perde. Ela diz que é golpe. É uma palavra irônica, mas que tem fundamento, e isso é verdade. E essa situação, não houve nem golpe porque ninguém assumiu o governo ainda, não tem nem governo, está um caos a situação da Bolívia. Muitos saques, roubos, insegurança. O que aconteceu lá é que a roubalheira eleitoral foi tão clara que revoltou a população. A população, digamos assim, na maior parte conservadora, cristã, se levantou e protestou contra os resultados das eleições que disseram ter sido fraudadas. E a OEA mandou representantes para lá e, de fato, eles constataram que as eleições foram bastante fraudadas. Com isto, o presidente Evo Morales ficou um pouco sem chão para poder agir. E ele resolveu, então, por causa da OEA, que levantou suspeitas, suspeita não, comprovação mesmo, de fraude naquelas eleições. Vamos lembrar o seguinte: eleições com urna eletrônica são manipuláveis. Por isso o presidente Bolsonaro quer o voto impresso no Brasil. E eu sou da mesma opinião, porque há possibilidade de recontagem e conferir. As urnas eletrônicas são facilmente manipuláveis, o que acontece no Brasil. Mas lá a OEA constatou isso e o presidente Evo Morales, vendo que
os protestos estavam crescendo no país, ele resolveu dar oportunidade a novas eleições. Claro, ele dominando, controlando, e ele seria candidato também. Mas isso não agradou. As Forças Armadas, os militares, se uniram e deram uma palavra para ele. O comandante geral lá do Exército deu uma palavra para ele: olha, presidente, é melhor o senhor renunciar. Ele viu que não tinha jeito, os militares não estavam com ele, chefe da polícia também não obedeceu mais a ele não teve jeito e renunciou. Mas junto com ele renunciaram o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado e agora o chefe da polícia também. Ou seja, não tem ninguém para assumir a presidência da República. Ainda há uma espécie de caos. Será que Deus queria esse caos na Bolívia? Sim, com toda certeza, porque com essa situação o evangelho cresce. Quando tudo vai bem, situação econômica está boa, as pessoas acomodadas, as pessoas não buscam a Deus. Com o empobrecimento, por exemplo, da Argentina, eu já fiz comentários sobre isso. O fato de a Argentina ter empobrecido bastante nos últimos anos fez com que o evangelho crescesse bastante. Hoje, os evangélicos são 20% da população da Argentina. É praticamente a mesma proporção do Brasil. O evangelho cresceu muito na Argentina por causa da situação financeira ruim. A crise financeira, o empobrecimento do país deu ensejo a que o evangelho crescesse. Por quê? Os argentinos costumam ser muito soberbos. Sem dinheiro, a pessoa fica mais humilde e até pode ouvir o evangelho. Na Bolívia, debaixo do governo Morales, os esquerdistas se ensoberbeceram. A população viu entrar muito dinheiro, muitos também se ensoberbeceram. Mas agora, com a crise, certamente pessoas vão se voltar para Deus. Os primeiros a se voltar para Deus, e parece que eles tiveram uma participação muito importante nessa situação de agora, na derrubada do governo, foram os evangélicos. Os evangélicos, sendo perseguidos pelos esquerdistas lá, se uniram e oraram. Bom, que mais pode resistir ao povo de Deus quando se une e ora? Exatamente o que não acontece no Brasil. No Brasil, o povo de Deus continua dividido e sem orar. Então, a dor vai ter que aumentar. No Brasil, a dor vai ter que aumentar. Mas Deus usa esses instrumentos também: a dor, a fome, a seca, a pobreza, a crise, a insegurança, os assaltos, o caos político. Deus usa essas coisas para forçar o seu povo a se unir e se voltar para ele. É o que está acontecendo na Bolívia. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu não sei, não estou acompanhando minuto a minuto a situação. Me parece que até agora não há um governo reconhecido na Bolívia. A Bolívia está um caos. Muitos assaltos, saques e coisas desse tipo acontecendo. Em algum momento vão ter que botar ordem naquilo. O chefe da polícia, sentindo que a situação ia piorar para o lado dele, quando o povo está sublevado, guerra, confusão e aquela situação toda muito difícil, é claro que o chefe da polícia tem muito trabalho, vai ser responsabilizado por muitas mortes. Ele preferiu sair fora e renunciar ao chefe da polícia também. Então, a Bolívia está sem governo, sem chefe de polícia, uma situação muito complicada. E do TSE de lá, que tem outro nome, é o Supremo Tribunal Eleitoral, a presidente foi presa por fraude, assim, que não tem condições de esconder.
Eu gostaria de ver o TSE do Brasil sendo auditado, porque no Brasil o TSE é quem legisla sobre eleições, quem executa as eleições e quem fiscaliza as eleições são eles também. E se alguém reclamar, quem julga são eles também. Então, nós vivemos uma ditadura eleitoral no Brasil, ditadura do TSE. Seria bom que pudesse haver auditagens aqui, como na Bolívia. A presidente do Tribunal Eleitoral está presa na Bolívia por fraude nas eleições com urnas eletrônicas. Essa é a situação caótica, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle da situação. Ele conhece os que lhe pertencem e ele sabe salvar os que se voltam para ele. Essa situação toda de crise na Bolívia também vai contribuir para muita gente se voltar para Deus, muitos outros se converterem também. No Brasil, a crise ainda vai ter que continuar. Gráfica Time.